Antes da Reforma, sombras na cristandade. Imaginem a Europa Ocidental no século XVI. A Igreja Católica, como um sol a pino, dominava tudo. Da política à arte, sua influência era inegável. Era o ponto de união em um continente fragmentado. Mas, como um rio que corre por baixo de uma ponte aparentemente sólida, tensões e questionamentos borbulhavam sob a superfície. A Igreja, antes farol de fé, era agora alvo de críticas. Corrupção, venda de indulgências. A sombra da ganância e do poder manchava a mensagem de Cristo. O povo, como um caldeirão prestes a ferver, se agitava. O cenário estava pronto para uma mudança radical, a Reforma Protestante. Vozes que anunciavam a mudança. Wycliffe e Hus. Antes da tempestade, alguns já sentiam a virada do vento. John Wycliffe, um teólogo inglês, ousou desafiar o status quo. Para ele, a riqueza e o poder do clero eram um escândalo. Wycliffe traduziu a Bíblia para o inglês, colocando a palavra de Deus nas mãos do povo. Afinal, acreditava ele, as Escrituras estavam acima das tradições da Igreja. Um século depois, na Boêmia, Jan Hus ecoou as ideias de Wycliffe. Denunciando a corrupção, Hus, assim como Tiradentes no Brasil, se tornou símbolo da luta contra a opressão. Condenado como herege, foi queimado vivo em 1415. Mas suas ideias, como sementes carregadas pelo vento, se espalharam, inspirando a muitos. Lutero e o início da Reforma. 95 razões para a mudança. Ano de 1517. Martinho Lutero, um monge alemão, acende o rastilho da Reforma Protestante. Suas 95 teses, afixadas na porta da igreja de Wittenberg, eram um grito de revolta contra a venda de indulgências e a autoridade papal. A salvação, para Lutero, vinha pela fé em Jesus Cristo, não por obras ou sacramentos. Essa ideia, como um raio, iluminou a consciência de muitos, a justificação pela fé, princípio central do protestantismo. A Europa, conectada pela recém-inventada imprensa, viu as ideias de Lutero se espalharem como fogo em palha, dividindo a cristandade. Reformas divergentes. Calvino e Zwinglio. A Reforma Protestante não era um bloco monolítico como um mosaico, era formada por diversas peças. João Calvino e Ulrich Zwinglio, cada um com sua interpretação, adicionaram novos elementos à tapeçaria religiosa. Calvino, em Genebra, desenvolveu a doutrina da predestinação, a ideia de que Deus já escolheu aqueles que serão salvos. Zwinglio, na Suíça, tal qual nossos bandeirantes desbravando o sertão, desbravou novos caminhos teológicos. Enfatizou a soberania de Deus e a importância da leitura da Bíblia. Essas diferentes vertentes do protestantismo, como rios que seguem seu curso, contribuíram para a diversidade religiosa que vemos hoje. Um novo cenário religioso. Consequências da Reforma. A Reforma Protestante abalou a Europa como um terremoto que redesenha a paisagem. Guerras religiosas, como a Guerra dos 30 Anos, e a fragmentação do poder da Igreja Católica foram algumas de suas consequências. Novos grupos religiosos, como os luteranos calvinistas e anglicanos, floresceram, cada um com sua própria interpretação da fé cristã, enriquecendo o debate religioso. A Reforma também impulsionou a alfabetização e a educação, pois os reformadores incentivavam a leitura da Bíblia, semeando as sementes do conhecimento. O legado protestante, uma influência duradoura. A Reforma Protestante deixou sua marca indelével na história, como um legado que atravessa gerações. Moldou o cristianismo e influenciou a cultura, a política e a sociedade ocidental. A liberdade religiosa, a ênfase na educação e a importância da consciência individual, valores presentes na Constituição brasileira, são alguns dos pilares do protestantismo que ecoam até hoje. A Reforma, portanto, não foi apenas um evento do passado, mas um marco que,
como o Cristo Redentor no Rio de Janeiro, continua a moldar o mundo em que vivemos.